Essa dilemática de que facções criminosas são terroristas, organizações criminosas instauram terror, dentro do direito, a terminologia adequada muda completamente o seu significado. E aí eu aproveito esse cenário justamente para poder trazer isso para o direito internacional humanitário. Quando se classificam as facções criminosas brasileiras como terroristas, está no sentido técnico da palavra, significa que são terroristas porque impõem medo, impõem terror, já externam, já praticam de fato uma chamada ultraviolência. Dentro do direito internacional humanitário, nós temos as normas aplicáveis aos conflitos armados. E a resposta jurídica a cada situação tem que ser revestida do maior tecnicismo. Uma palavra nunca é apenas uma palavra. Ela é capaz de definir um regime jurídico e define também os limites de atuação do Estado. Define os limites da investigação, os seus instrumentos, e vai definir justamente uma questão que é o uso da força dentro do dever, do poder-dever do Estado. Pessoas ainda insistem em falar em guerra às drogas. Não existe guerra às drogas. Essa questão de guerra às drogas já acabou há muito tempo. Para a facção, o que importa é o território, o território e o território. Vender maconha e cocaína, besteira. É um custo muito alto, era uma logística muito arriscada você trazer... Aqui no Rio de Janeiro ninguém produz droga. A droga geralmente vem o quê? A maconha do Paraguai, a cocaína vem Bolívia, Colômbia, agora por essa rota que vem pelo Amazonas, enfim, e acaba chegando aqui. Só que a droga não passou a valer mais muito a pena para o traficante. Ele não estava tendo muito lucro. Dentro do universo de pessoas que vocês conhecem, quantas usam drogas? Chegou um número? Agora, quantos usam internet, celular, transporte, água, luz, pão, construção civil? Hoje, tudo isso é receita explorada pelas organizações criminosas. Sem contar isso, que faz com que elas tenham uma receita maior, e essa receita é revertida exatamente em compra de armas, para que elas tenham capacidade de defender o território, mas também de expandir esse território. Por isso, antes de repetir que uma facção é terrorista, é preciso fazer uma pergunta prévia de responsabilidade. Terrorista em que sentido? É no sentido popular? É no sentido penal, porque preenche os requisitos da lei antiterrorismo? É no sentido político, porque desafia o Estado, ainda que não queira ocupar posições de líderes governamentais, mas faz com que se anule a atuação do Estado. Terrorismo é para descrever um fenômeno. Será que não há um outro nome técnico mais adequado? A terminologia como facção criminosa, organização criminosa, gangue territorial, grupo armado organizado, tecnicamente é uma diferença que é decisiva, porque uma facção pode causar o terror, sem ser juridicamente terrorismo, pode causar um medo na população. E esse é o ponto central. Quando se fala de terrorismo, não é o sinônimo de violência extrema. Terrorismo é uma categoria jurídica específica. Em linhas gerais, empregar a palavra terrorismo é necessário que tenha aí justamente uma produção de características para que realmente seja enquadrado como um terror social generalizado. E normalmente é ligado a uma finalidade própria, política, ideológica, religiosa, discriminatória ou de grave intimidação institucional, ainda que seja com proveitos de fins econômicos. Quando se fala do cenário brasileiro, a gente oportuniza essa situação para trazer uma questão de que, de fato, acontece. Há um domínio territorial por parte de organizações criminosas. É um poder criminal que, dentro da legislação mais atual, se define como sendo ultraviolento. Será que não se chegou ao momento de dizer que essa zona cinzenta entre crime organizado e um domínio territorial armado já se chega à conclusão de que há uma gangue territorial com poder criminal e que não tem mais somente a conotação de prática de crimes que sejam puníveis somente pela lei penal interna. Já se tem aí, na verdade,
uma configuração de que o domínio territorial ele denota uma estrutura capaz de sustentar operações para que possam chegar a trazer o resultado da sua atuação, de modo que o produto do crime ele seja produzido desde o início e chegue até o seu destinatário sem qualquer intervenção do Estado. Ou seja, ele passa por uma insurgência criminal acima da mera aplicação da lei penal ou da aplicação tradicional da lei penal. Aí que entra o direito internacional humanitário. São as normas aplicáveis em conflitos armados. O direito internacional humanitário não pergunta se o grupo é criminoso. Isso o direito penal já responde. O direito internacional dos conflitos armados, o DICA, né, ele vai perguntar outra coisa. Ele pergunta, a violência atingiu o patamar de conflito armado? E essa pergunta é muito séria, traz muitas consequências. Nem toda violência urbana é um conflito armado, é uma guerra. Nem toda facção é um grupo armado para fins do DICA. E nem todo confronto com a polícia se caracteriza como um conflito armado, né, de caráter não internacional. Para se falar de um conflito armado não internacional, o CANI, normalmente são analisados dois critérios: certo grau de organização e certo grau de intensidade. O certo grau de intensidade significa verificar se os confrontos são prolongados, frequentes, graves, com alto nível de violência, usando armas que são de uso restrito, características de forças armadas, e uma necessidade de resposta estatal que seja excepcional. Situações excepcionais demandam soluções excepcionais. Sem a intensidade bem caracterizada e sem essa organização bem estruturada, não se aplica o raciocínio da legislação inerente a conflitos armados. Por isso, é dizer, nesse momento em que temos essa caracterização, ainda que seja por parte de um Estado estrangeiro, não se faz crer que a visibilidade do que se passa no nosso território já se tornou pública, notória internacionalmente. Então, quando se fala de zona de tensão, de zona cinzenta, onde não se tem a clareza da definição do cenário, hoje, para algumas autoridades estrangeiras, já tem essa caracterização. Se está dentro do mais adequado, isso é o que importa investigar. Com essa reflexão, o que podemos concluir é justamente que precisamos de precisão. Não é redundância, é justamente uma necessidade de se empregar a tecnologia adequada para uma situação de fato. Se eu chamo tudo de terrorismo, vou focar numa categoria jurídica com o risco de aplicação, de ter o uso da força de forma inadequada. E se há uma subestimação das organizações que têm domínio territorial e desafiam o Estado já com características de conflito armado, é também uma forma de não dar segurança jurídica aos agentes estatais que têm justamente o compromisso de defender o país, de manter a segurança pública, mesmo com o sacrifício da sua própria vida. Então é uma questão de segurança jurídica tanto para o decisor no nível político, como para aquele operador que vai estar no terreno. A partir do momento que as instituições, que as organizações brasileiras não conseguirem dar a resposta necessária para cuidar dos seus problemas internos, o que pode se configurar é justamente isso. Ingerência internacional, classificando como bem entende, de modo que para a proteção dos seus interesses, essa potência estrangeira, para a proteção dos seus interesses, venha a classificar da forma que lhe é mais conveniente. A soberania do Estado ficou ameaçada e foi subtraída por um poder paralelo. Negar essa existência é justamente negar uma solução eficiente para que se possa dar uma resposta estatal eficiente para que se possa realmente fazer valer a sua soberania. Portanto, o problema não é escolher a palavra mais forte, é escolher a palavra correta. Esse terrorismo descreve o medo, organização criminosa descreve a estrutura, gangue territorial descreve um domínio geográfico e grupo armado organizado descreve uma capacidade de conflitividade e que enseja a aplicação de uma lei especial para que se tenha realmente uma resposta de resgate de soberania, de ordem social e de paz, que é como se
que é o resultado final que se tem de uma operação dessa natureza.